Boa noite, graça e paz para todo mundo. Primeiramente, temos que dar louvor ao Senhor porque você está aqui, né? Se você se permitiu, deixou sentir tocar o Espírito Santo para que você viesse nessa noite. E eu peço que Deus tenha misericórdia da minha vida e me use para passar aquilo que Ele quer, né? Que você deixe as portas do seu coração abertas para receber a palavra de Deus, amém? Irmãos, essa noite eu vou falar sobre as armadilhas do inimigo. Nós sabemos que o inimigo tem muitas maneiras de tentar nos derrubar, né? Milhares, eu acredito que centenas, milhares, muitas que às vezes a gente nem vê que aquilo é uma situação que o inimigo está colocando para tentar nos derrubar, de tão sorrateiro que ele é. Ele tenta ali se enfiar numa brechinha pequenininha que às vezes a gente nem percebe que a gente está dando um lado para ele, mas ele está ali do nosso lado só esperando, né, qualquer deslize nosso para entrar. Então é isso que eu quero falar nessa noite, as armadilhas que ele tenta pôr para nos derrubar. Se ele tem tantas maneiras de tentar nos tirar da presença do Senhor, que nós não cumprimos os planos que o Senhor tem para cada um de nós, por que será que ele tem isso? Por que será que ele nos odeia tanto? Vocês já pararam para pensar? Por que o diabo nos odeia tanto desse jeito? Que ele quer tirar a nossa salvação, tirar a nossa possibilidade de morar no céu, para nos levar junto com ele, e mesmo sabendo que ele vai ser derrotado por Deus, mesmo assim ele quer levar mais e mais pessoas junto com ele. Então por que será que ele nos odeia tanto, né? Em primeiro lugar, ele perdeu o lugar que ele tinha, e era um lugar muito bom, né? Era um lugar privilegiado. Imagina, ser um anjo do Senhor, ele era santo, ele não tinha pecado algum, né? Ele morava no céu. Imagina você conviver com o Senhor. Nós vamos saber disso quando nós partimos daqui. Mas imagina conviver com o Senhor, assim como Adão e Eva conviviam ali com Deus, como se fosse alguém, um de vocês, que a gente encontra e conversa, conta como foi o nosso dia. Então imagina só o privilégio que ele tinha, né? E ele estava no topo. Ele era o melhor que ele podia ser. E ele foi para o pior que ele podia ser. Então a queda dele foi grande. Foi do melhor para o pior, né? Segundo, ele, por essa queda, ele está disposto a levar todo mundo que ele conseguir junto com ele. Por quê? Ele viu o amor que Deus tem pelo ser humano. Ele viu que ali na criação do homem foi algo diferente. O Senhor nos fez diferente. O Senhor criou tudo aquilo, todos os animais, separou luz, trevas, separou a água, a terra, criou os demais animais, as plantas, tudo. E depois ele deu para nós aquilo, ele deu para Adão, deu para Eva. Então, nós somos diferentes. Deus falou que ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, imagina que honra, o amor que Deus tem por nós. Então, o diabo sentiu inveja, ele tem inveja da gente. Por isso que ele tenta nos derrubar. Porque ele queria que essa atenção fosse voltada para ele. Mas não, Deus nos amou, Deus nos criou a sua semelhança. Então, por isso que ele quer tanto nos levar junto com ele para onde ele está hoje, né? E, falando das armadilhas, com a evolução do mundo, aí a tecnologia, né, tanta coisa nova surgindo, a evolução da mente humana, ele também evoluiu nas maneiras que ele tem para tentar nos derrubar. Qualquer coisa que é criada, ele também vai lá e pega aquilo, cria uma maneira de tentar fazer com que aquilo nos desvie do nosso foco, do nosso caminho, né? Vamos abrir então lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 11. Efésios 6, 11. O inimigo evoluiu muito dentro do mundo, né? Suas estratégias hoje vai muito além do que uma enfermidade, do que uma perseguição que havia antigamente. Hoje tem tantas e tantas maneiras dele tentar nos afastar do nosso propósito. Bem, Efésios 6, 11 e 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então aqui ele fala das ciladas do diabo, que são as armadilhas que ele tenta pôr no nosso caminho para tentar nos pegar, né? E ele diz que a gente não luta contra o sangue ou contra a carne, nós lutamos contra espíritos malignos, tudo que provém do diabo, né? Tudo que é mal provém, deriva dele. Então, tudo o que acontece de ruim é o inimigo que manda para tentar nos derrubar, né? Eu tentei separar essas armadilhas, são milhares, várias, mas tentei encaixar em 4 grupos. Primeiro seria a ansiedade. É normal nós termos ansiedade, né? Às vezes quando nós temos... Eu mesmo, hoje de tarde, eu estava quase passando mal. O Silas falou assim, você quer que eu vou no teu lugar pregar? Eu falei, não vou porque é o diabo tentando me tirar de lá. Então, de tão ruim que eu estava, nervosa que eu fico. Eu falo, graças a Deus, tem o púlpito aqui para você se segurar, né? Senão você cai. E é normal nós termos ansiedade quando a gente tem que apresentar um trabalho na escola, né? Quem já fez faculdade, aí apresentar a monografia. Isso é normal, mas tem aquela ansiedade que extrapola os limites, né? Então, é aquela sensação de impaciência, sensação de aflição, que você se precipita, você acaba dando um passo maior que a perna. Então, eu tentei encaixar algumas coisas dentro da ansiedade. A ansiedade está presente nos relacionamentos pessoais, na área afetiva, né? Muitos jovens, como é o culto de jovem, muitos jovens acabam falhando nessa hora do lado afetivo. Às vezes vai no impulso, né? Não ora, não pede para Deus se realmente é aquela pessoa. Às vezes vai ali no calor do momento, a gente já fez planos, tudo isso. Mas não é assim que nós temos que pensar. Nós não podemos dar um passo maior que a perna, porque o casamento é uma coisa séria, é uma instituição muito séria, que para o Senhor não tem como revogar isso mais. Né? Então, nós temos que pensar, nós temos que cuidar muito, para quem ainda é solteiro, desse lado afetivo. Não deixe a ansiedade, mas eu quero, estou vendo todo mundo, está arrumando namorado, está ficando noivo, está casando, e eu estou ficando aqui. Não, querido, espere, Deus tem o melhor para cada um de nós. Então só fala assim, Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe o que eu estou passando, mas eu entrego isso nas suas mãos e eu vou esperar, porque eu sei que o Senhor vai me dar o melhor. Então não deixe, querido, o inimigo usar isso para te tirar da igreja. Não deixe, vigie, ora, peça ao Senhor sabedoria para saber como agir. Além da área afetiva, no trabalho. Aquela pessoa que quer crescer muito rápido, né? Ela começa, todo mundo, é difícil alguém começar de cima, já ganhando muito. Não, a gente geralmente começa de baixo, né? A gente começa fazendo uma coisinha aqui, uma ali, ganhando às vezes não muito, mas é assim, nós temos que trabalhar, nós temos que construir degrau por degrau para a gente poder saber o valor que o dinheiro tem, como é difícil ganhar dinheiro hoje em dia. Então tem muitas pessoas que querem dar um passo maior que a perna, e às vezes pode ser, passa um colega de trabalho para trás, faz um rolo, dá calote em alguém, né? Tenta subir muito rápido, e isso é o inimigo. Ali, mesmo que não pareça, mas nós temos que saber que isso é o diabo usando aquela pessoa que tem uma mente fraca por dinheiro, que sabe que quer conseguir muitas coisas, e usa, e ele acaba fazendo coisas erradas. Não é errado, de jeito nenhum, a gente falar, não, meu Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa, né? O Saulão aí está com carro novo, né? Deus quiser, Deus abençoar, nos dá um carro também. E não é errado, né? Mas nós temos que colocar tudo nas mãos do Senhor e não tentar conseguir com nossas próprias mãos. Nós temos que trabalhar sim, mas o tempo certo é o tempo de Deus e não o nosso. Então a gente não pode dar o passo maior que a perna, né? E também, falando em dinheiro, na administração do dinheiro, né? Às vezes, principalmente nós mulheres, gostamos de comprar, né? Bolsa, sapato, roupa. Então, a gente tem que cuidar, porque você, às vezes, gasta o que você não tem, né? Ou pode ser também um casal que decidiu comprar uma casa ou um carro, mas eles não pararam para pensar, pôr ali no papel o que eles têm, quanto que eles ganham, com o que eles gastam. Então, olha só, parece uma coisa assim que não está muito relacionada ao diabo, né? À primeira vista, não está. Mas, quem que você acha que fez você se endividar? Você acha que foi Deus?
Não foi. Então foi um momento de fraqueza que você não pensou direito. Ele foi lá, te deu aquela ansiedade. Não, vou comprar, agora é hora, vou comprar meu carro, vou comprar minha casa, vou comprar isso, aquilo. Vamos viajar. Não tem nem dinheiro, vai estar indo viajar. Então acaba se endividando, né? Então isso, infelizmente, é uma coisa que nós vemos muito no meio evangélico hoje em dia, né? E acaba envergonhando, né? Muitas pessoas que ali no impulso, ou às vezes até mesmo sabendo que não tem, acaba fazendo compromissos que não pode cumprir, né? Abram em Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6 e 7. O que ele vem falar da ansiedade, né? Para nós fazermos as coisas. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Só aí mesmo, só vocês. Então, o que ele diz? Para a gente não andar ansioso, a gente não pode, a gente tem que tentar se controlar. Por mais que a gente tenha planos para a nossa vida financeira, sentimental, nós temos que não deixar a ansiedade tomar conta da gente. Ele fala que tudo tem que ser conhecido a Deus pelas nossas súplicas e orações. Então, a gente tem que apresentar tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida para Deus. Porque vai se cumprir só se for da vontade de Deus. Então, nós temos que aprender, né, que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Agora, da ansiedade para insatisfação. Está meio ligado, né? Porque a pessoa que vai com muita sede ao pote é porque ela não está satisfeita com o que ela tem. Né? O que a insatisfação faz? Gera uma predisposição a não gostar de nada do que acontece e não aceitar os fatos bons ou ruins. Pode ser no emprego, né? Eu não estou satisfeito com o salário que eu ganho, eu não estou satisfeito com o cargo que eu ocupo. Pode ser na família também. Porque meu irmão, ou meu tio, minha tia, minha mãe tem isso, tem aquilo, eu não tenho. Ou até mesmo dentro da igreja. Por que fulano faz isso, ele aparece mais, eu também quero fazer alguma coisa. Não é isso que conta, não é você aparecer, é você fazer. Às vezes a gente reclama e a gente não está fazendo nada. Né? O que adianta reclamar e não fazer nada? Então reclama de tudo. Se acontece alguma coisa boa com ele mesmo, fala, ai Deus, mas... Tá, tudo bem, mas não era isso que eu queria. Eu queria tal coisa. Ou se acontece algo ruim, aí é que fica insatisfeito mesmo. Fala, pô, Deus, estou orando, estou buscando. O Senhor não faz nada? Então, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos fala o quê? Que a gente tem que louvar a Deus todo momento, toda hora. Não fala que é quando você tiver o carro que você quer, que é quando você tiver a casa que você quer, ou o marido, a esposa, ou é quando você for viajar para um lugar que você quer muito, quando você usar roupa de... Não é isso. Não é isso que a Bíblia nos fala. Nós temos que louvar a Deus em todos os momentos. Quando você ganha, é uma obrigação. Quando eu ganho alguma coisa, é uma obrigação nós agradecermos. Porque aquilo foi Deus que nos deu. Não foi a gente conseguir pelas nossas próprias mãos. E quando a gente não ganha, nós temos que continuar buscando e orando e entender que Deus está falando que não é agora. Não é agora. Às vezes, se aquilo acontecesse na nossa vida, uma outra coisa muito maior ia dar errado. E você ia falar assim, nossa, podia ter esperado, né? Agora eu me lasquei legal. Então, a gente tem que cuidar, né? O que fala lá no Salmo 150? Deixa eu abrir. O último Salmo, Salmo 150. É um salmo que fala só sobre louvar o Senhor. Então, louvai a Deus no seu santuário. Vou pulando aqui. Louvai pelos seus poderosos feitos. Consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som de trombeta, com harpa, com danças, com instrumentos. E o último, eu acho muito bonito esse versículo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, ele não está falando assim, louvai ao Senhor quando você comprar seu carro. Louvai ao Senhor quando você conseguir sua casa. Louvai ao Senhor quando você conseguir um marido. Não está falando isso. Ele está falando que é para você louvar. Não importa a situação que você está. Você tem que louvar. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, a gente não pode andar insatisfeito. Pelo contrário, a gente tem que parar de reclamar, ser grato por tudo que o Senhor tem feito para nós e louvar e adorar o nome do Senhor.
Porque o que a Bíblia nos ensina? É melhor você servir ou ser servido? Né? Você quer receber um monte de coisa e aí você esquece de servir aos outros. Então, para Deus, o mais importante é o inverso. É você servir do que você ser servido. A satisfação está no servir e não em receber, né? Satisfação em dar. Agora, da insatisfação para a carência afetiva. Eu já citei um pouco para os jovens, né, que a carência afetiva é marcada pela ausência de um relacionamento carinhoso, meigo no presente ou no passado. A pessoa assim tratada se sente ferida, tem desejos de ser amada, valorizada em seus sentimentos. Então é aquela carência afetiva de um esposo ou de uma esposa, né? Os jovens, como eu já falei lá na ansiedade, às vezes caem nesse aspecto e, consequentemente, muitos se afastam de Deus por isso, né? É uma arma que o inimigo usa que pega muitos jovens, né? Tanto dentro da igreja quanto fora, né? A prostituição, tudo mais, né? Então é uma coisa que os jovens acabam caindo. E também tem a carência afetiva no casamento. Para quem já é casado, não que o que eu vou falar agora eu vou defender o adultério, não é isso. Tá? Mas se a gente for pensar numa carência afetiva dentro do casamento, nem todos, mas eu acredito que muitos casos de adultério que acontecem é porque ou a esposa ou o marido acabou não encontrando aquilo que ele precisava dentro do casamento e foi buscar fora. Né? Não, eu não estou defendendo de maneira nenhuma, isso é um ato errado, né? A Bíblia condena adultério. Mas é só para a gente tentar pensar que também existe essa carência afetiva dentro do próprio, para quem já é casado. Então, o que é o melhor no casamento? É você dialogar, você falar o que você sente, o que você precisa. E para os jovens, é você buscar alguém, um líder que você vê que tem sabedoria, para te orientar, explicar o que você está sentindo, ao invés de você mesmo pegar e fazer alguma coisa. Né? O último ponto, materialismo. Né? Eu acho que esse, principalmente para quem não é cristão, é o que o diabo mais derruba, né, as pessoas. Né? Porque o materialismo é a busca constante do ter, possuir, adquirir, acumular, usufruir os bens, viver em prol do dia a dia, sufocando inconscientemente o desejo da espiritualidade latente do homem. Então, é aquela busca desenfreada por mais dinheiro, por mais bens, por um carro, ou por um carro melhor, ou por uma casa maior, né? Por roupas de marca, ou viajar direto. Então, quantos casos a gente não vê de empresários, né, que às vezes acabaram tirando suas próprias vidas porque ou caíram em dívida, né? Mas provavelmente eles deram calote a alguém, subiu já de uma maneira errada na vida, e para eles não tem mais saída. Né? Eles se veem num momento ali que, para eles, não tem mais nada que eles possam fazer. E aí, onde eles acabam, às vezes mata a família, né? Depois se mata, tira a vida de um concorrente, não sei, e acaba tirando sua própria vida. Né? E o que o diabo usa nesse lado do materialismo? Aquele vazio que nós temos no nosso coração, que só é preenchido pela presença do Senhor, o inimigo coloca na cabeça dessas pessoas que... eu creio que essas pessoas sentem aquele vazio, aquela tristeza. Só que o inimigo coloca o quê? A hora que é só você conseguir uma casa, só você conseguir um carro bom, você conseguir juntar dinheiro no banco, você vai viajar para todos os lugares que você puder. Quando você estiver assim, nesse nível, não vai ter mais tristeza nenhuma para você. Você vai estar feliz a vida, você não precisa de mais nada. E a maioria dessas pessoas que se matam tinham tudo. Tinha uma família constituída, tinha lá carros, casa, mansão, viajava o mundo inteiro e tirou a vida. Então, o que estava faltando? De material, nada. Ele tinha tudo, tudo. Mas o principal faltava, né? Que era a presença do Senhor. Então, isso é o inimigo tentando derrubar as pessoas cada vez mais. E o que fala lá em Mateus? Abram lá, Mateus 6, 33. Esse é bem conhecido.
Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tá? Então, você tem que buscar primeiramente o reino de Deus. Você tem que buscar se dedicar primeiramente a fazer a obra do Senhor, a levar a palavra dele onde você pode, não sei, aprender a tocar um instrumento, aprender a cantar. Aí, ó, lá no MacGyver, né? Patrocination. Ou se você fala, não, eu não consigo, já tentei cantar, não consigo, tocar, não sei, não consigo aprender nada. Você pode fazer igual a Isabelle aqui, ó, começa pela abertura, né? Faz o uso da oportunidade, lê um versículo ou conta um testemunho, alguma coisa que Deus fez na sua vida. Mais para frente você vai desenvolvendo isso, você pode estar aqui, já aqui em cima falando, trazendo uma mensagem abençoada para nós. Nós precisamos, né, de pessoas que se disponham, né, a fazer a obra do Senhor, né? Então nós não temos que ficar loucos nessa busca por ter. Porque é só a gente parar e fazer uma pergunta. Nós somos cristãos por ter algo ou por ser algo? Para Deus não interessa se sua conta está estourada ou se você tem lá R$1 milhão. Se o seu coração não está entregue nas mãos dele, diferente. Se você tem um carro, se você tem uma bicicleta, não interessa. Deus quer o nosso coração. E isso é uma armadilha que o inimigo usa e que, infelizmente, muitas pessoas vêm caindo, né? Eu queria passar um vídeo. Ele é bem rapidinho, tem uns 5 minutinhos. Ele é bem o que depois que eu tinha preparado essa mensagem, eu fui pesquisar algum exemplo, alguma ilustração, e eu achei um vídeo que conta, é bem parecido com o que eu estou falando. É o diabo falando, e ele mostra, mas ele fala a verdade, né? Eu achei, triste, mas ao mesmo tempo é bonito, sabe por quê? Porque aqui é o diabo falando, e ele mesmo reconhece o sacrifício de Jesus por nós. Ele sabe o que Deus fez pela gente, só que ele tenta usar tudo isso e mais um pouco, para a gente não ver, para tentar enganar as pessoas, porque ele sabe do que Jesus fez, ele sabe que a gente tem uma possibilidade de ser salvo, ele sabe que nós temos um lugar no céu, mas ele não conta isso para a gente. Ele tenta nos enganar de todas as maneiras possíveis, para tentar nos afastar de Deus e nos levar para o inferno junto com ele, né? E para finalizar, só lembrando o versículo que nós lemos no começo em Efésios, que fala para a gente nos revestir da armadura de Deus, e diz que a nossa luta não é, né, contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. Então, quando a gente vê tudo isso aqui, nós temos que pensar que a gente não está lutando contra pessoas. Não é contra a carne, não é contra o ser humano que a gente usa. As pessoas que praticam o mal são, igual passou aqui no vídeo, bonecos, são fantoches nas mãos do inimigo. Então a gente não está lutando propriamente contra as pessoas. Porque Deus ama, até mesmo aquele que faz mal, Deus ama, mas Ele quer que ela se arrependa e que vá para os seus caminhos, mas o inimigo não deixa. Então nós estamos lutando contra tudo aquilo que o diabo faz, tudo aquilo que ele faz as pessoas fazerem, as pessoas não veem, as pessoas não percebem isso, né? E se você pudesse se colocar de pé, eu vi essa semana no Facebook do pastor Lucinho uma frase bem interessante que fala, Soares, o nome daquele jogador que mordeu, lá o outro, é Soares. Ele diz assim, que o Soares mordeu e a FIFA puniu. Mas isso é antigo. O primeiro casal também mordeu o fruto e foram punidos. E, infelizmente, muitos jovens, muitas pessoas hoje em dia continuam mordendo aquilo que o inimigo joga para nós como uma armadilha e, infelizmente, serão punidos. A menos que a gente faça a nossa parte, a gente leve a palavra do Senhor para aquelas pessoas que precisam, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor.
Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque mais uma noite o Senhor nos permitiu estar aqui reunidos, Pai, como irmãos, Deus. Pai, que essa palavra, Senhor Deus, por mais simples que tenha sido, Senhor Deus, possa ter tocado o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, assim como tocou o meu, Senhor Deus. Isso mostra que nós temos que ficar, Pai, muito alerta, Senhor Deus, que nós temos que nos revestir com a Tua armadura, que é tudo aquilo que a oração nos traz, que é tudo aquilo que a leitura da Sua palavra nos traz, para a gente não cair na armadilha do inimigo. Porque nós sabemos, porque a Tua palavra diz que Ele anda ao nosso derredor, como um leão, que Ele está procurando ali alguém que Ele possa tragar, Senhor Deus. E Ele quer a mim, Ele quer a você, querido. Imagine que Ele está, todo lugar que você vai, Ele está ali perto de você, tentando, só esperando o momento que você caia, que você dê uma pequena brecha para Ele entrar na sua vida. Mas nós temos que lembrar que quem está ao nosso lado também é o Espírito Santo. Só que nós temos que deixar Ele estar ali, nós temos que abrir um lugar no nosso coração para Ele e deixar Ele tomar conta do nosso coração por completo, da nossa vida por completo. Então não deixe, querido, não deixe tudo isso que o inimigo tem para tentar nos afastar do Senhor, que venha afetar a sua vida. Não deixe. Eu não sei o que você passa na sua vida, mas faça uma reflexão. Olha aquilo que está fazendo que não agrada ao Senhor. Isso é o inimigo, querido, tentando afastar você, tentando me afastar dos caminhos de Deus. Até o próprio diabo sabe que nós temos um lugar especial no céu, porque ele veio de lá, ele sabe como funciona. Só que ele não conta isso pra gente. Muito pelo contrário, o que ele fala para as pessoas é que nós somos independentes, que não precisamos de ninguém para nos apoiar, para ninguém para nos darmos forças, que nós podemos sozinhos, que nós podemos pelas forças das nossas próprias mãos. Mas a gente sabe, nós que conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade, nós sabemos que não é assim que funciona. Que pessoas que pensam assim estão sendo enganadas, elas estão mordendo o fruto proibido, elas estão pecando, se afastando cada vez mais do Senhor. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia da vida dessas pessoas que ainda não aceitaram a Ti, que elas venham ter uma oportunidade e que na primeira oportunidade elas venham aceitar o Senhor e mudar de vida, Pai. Coloque as suas mãos sobre nós, nos dê sabedoria, nos dê força para batalhar, para buscar tudo aquilo que o Senhor tem guardado para nós, Pai amado, que eu sei que é o melhor, porque o Senhor nos ama e nos ama de uma maneira muito especial. E é por isso que o inimigo tenta tanto nos derrubar, porque ele tem inveja de você, ele tem inveja de mim, porque Deus ama tanto a nós. E Ele quer essa atenção para Ele, Ele queria essa atenção para Ele. Então, querido, louve ao Senhor, porque você é especial para Deus. Você tem um lugar especial no coração de Deus. Louve a Ele por tudo que Ele tem feito. Não jogue a sua vida fora. Não deixe que o inimigo tire você dos caminhos do Senhor. Porque a recompensa, querido, a recompensa vai ser muito grande. Nada nesse mundo é comparado, nem dinheiro no mundo, nada, riqueza, joias, nada se compara ao que Deus tem guardado para você. Nada você troca o lugar que você tem esperando por você no céu. Então não faça essa troca, querido. Não deixe o inimigo te roubar isso, que é o mais precioso que você pode ter na sua vida. Não deixe, querido. Entregue suas vidas nas mãos do Senhor e ore, peça forças. Se revista da armadura de Deus, para que você possa ser forte e para quando a dificuldade vir, quando o inimigo bater na sua porta, você vai ter todas as armas que você precisa e você vai derrotá-lo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.